Então, uma coisa que já foi comentado mais de uma vez no programa é sobre essa edição do Machado de Assis, que é da editora hoje não muito conhecida, poucas pessoas devem conhecer isso, a W.M. Jackson, que era uma editora americana que publicou aqui no Brasil e tal, mas a qualidade é muito boa dos livros do Machado de Assis publicados por eles. Inclusive foram eles que publicaram pela primeira vez as obras completas do Machado de Assis. Hoje parece meio óbvio que talvez até mais fácil você comprar uma edição do Machado de Assis inteira do que comprar separado. Alguns volumes, bons inclusive, você não consegue comprar em separado, não consegue, é difícil encontrar em separado. Mas essa edição, ela veio em duas versões, lá pelos anos 50, até um pouco antes, e um pouco depois também, mas a que eu tenho é dos anos 50. Vinha em capa dura, essa aqui, que é bonita na estante, inclusive, né, pela lombada e tudo mais. Papel é de melhor qualidade, tudo é bom. Mas acho que a grande qualidade dessa edição é o formato. São páginas pequenas, você lê com muita facilidade. Não é o contrário, no extremo oposto disso, tá? Por exemplo, a edição da editora Aguilar, que usa papel bíblia. Então, assim, cabe 800 páginas num só volume e há quem goste. Não é o nosso caso aqui. Essa outra aqui, ela é pior, é a versão popular da anterior que é o que eu estava falando, que é de capa dura. Então, qual que é o problema, né? Já começa que não é capa dura. E essa aqui ainda foi passada papel contact. Mas é tudo muito mais precário. E provavelmente era muito barata à época. Mas aqui é contra Fluminenses, volume grosso e tal, o papel é pior e as páginas elas são coladas, são dobradas na verdade, 4 páginas. O próprio leitor tem que tirar isso aqui, não só aqui em cima, mas aqui do lado também. Então dá um certo trabalho. Se você for fazer isso antes de ler o livro, vai dar muito trabalho. Se você for fazer algo enquanto lê, também dá trabalho, dá o mesmo trabalho, aliás. Só que é um pouco pior até. Você está lendo um trecho e tem que procurar um cortador de papel para ler a próxima página, mais ou menos isso. Tanto que existe o objeto cortador de papel. É para isso. Era muito comum o livro ser vendido dessa forma, né? Não só livros mais baratos. E a ideia é, não estou bem certo, não é para baratear o preço do livro. Isso era bem comum. Com outros livros, inclusive. Por exemplo, outra coleção que apreciamos bastante é a coleção Dois Mundos, da editora portuguesa, que vendia os seus livros até uma certa época, depois não, e até poucos anos essa editora ainda existia, essa coleção também existia, vendia os seus livros desse mesmo esquema, você tinha que cortar as páginas, né? Mas antes de continuar com a editora Livros do Brasil, é o nome da editora portuguesa, e da coleção Dois Mundos dele, outros detalhes sobre os livros do Machado de Assis, ou edições que acho que são muito interessantes. A da editora Itatiaia, que foi uma das, aqui, Papéis Avulsos, o mais famoso livro de contos do Machado de Assis, merecidamente, que é o melhor mesmo. Os outros estão tão bons, muito bons, mas esse realmente é acima da média. A editora Itatiaia publicou tudo do Machado de Assis, mas no formato deles. Alguns detalhes, né? Está escrito Garnier aqui embaixo, mas é o selo da Itatiaia, assim como Vila Rica. A Garnier é uma editora da época do Machado de Assis. Ele comenta nos livros dele, da livraria Garnier e tal. E, de fato, existia, claro, né, não é ficção. E era uma editora francesa, publicou aqui no Brasil, depois passou a publicar no Brasil, porque a editora Itatiaia comprou a editora Garnier. E aí resolveu publicar os livros do Machado de Assis com o nome Garnier, como era publicado há muito tempo atrás. Fora isso, só o gosto nosso aqui pela editora
Itatiaia. As ilustrações, o padrão da Itatiaia, o padrão comum e tal, as ilustrações aqui não são do Cláudio Martins. O Cláudio Martins faz todas as capas dos livros da Itatiaia, mas é de alguém até mais conhecido que ele, que é o Poti. As ilustrações que tem nesse e nos outros volumes também. Mas a capa aí é do Cláudio Martins, que não devia fazer outra coisa da vida, inclusive, porque o catálogo da editora Itatiaia é imenso e todas as capas ele fez, inclusive de livros infantis e tal. A editora Itatiaia, que ela foi uma das últimas editoras de autor no Brasil. Ela... É estranho falar isso, toda editora tem dono, né? Sim, tem, né? A maioria tem, né? Tirando a editora do Estado, a editora oficial e tal. Mas as editoras atualmente, elas são empresas, então é impessoal, é mais ou menos a comparação que você faz com o cinema, né? Cinema autoral e cinema que é uma indústria. As editoras atualmente, frequentemente, são desse tipo, indústrias, né? A Penguin Books e a maioria que você lembrar, de certa forma, a própria editora Record, mas antes não, a José Olímpio, é famosa, né? O José Olímpio, que dá nome à editora José Olímpio, ele existiu, né? Uma figura que você vai encontrar aí informações sobre a importância dele no mercado editorial do Brasil. E o dono da editora Itatiaia, que tem um nome muito comum, que eu não vou me lembrar agora, ele era, como muitos desses editores, aí de muitas décadas atrás no Brasil, era aquela figura que tinha um faro muito bom para descobrir autores, para publicar coisas. E tem casos até muito engraçados que eu não me lembro agora o nome, mas é fácil encontrar, não é problema algum com a internet. Ele publicou muita coisa que ninguém conhecia, fez muito sucesso, o catálogo é excelente da Itatiaia. E ele relata, né, dos seus últimos anos de vida, assim, às vezes assim, que fracassou. Então, assim, apostou que um livro ia vender muito e não vendeu. Esse livro, inclusive, não foi nunca assunto do programa, não por nenhum escrúpulo, mas porque ainda não li simplesmente o livro, né? Que ele imaginava que a autobiografia do filho do Charles Chaplin ia fazer um enorme sucesso, o Michael Chaplin. E produziu, né, 10 mil exemplares. E o livro se chamava simplesmente Nunca Fumei Maconha no Jardim do Meu Pai. Biografia do Michael Chaplin. Não sei, não me lembro agora se o original é esse nome também. Mas isso deve ter colaborado para o livro não vender muito. Na verdade, não vendeu nada. E ele mesmo próprio fala que quando ele foi ao depósito da editora Itatiaia, os livros tinham aumentado de quantidade. Os livros proliferaram no depósito, tinham mais que 10 mil. Mas é um caso raro. Isso não existe mais no mercado editorial, né? Editoras que têm um dono e ele escolhe os próprios livros. Quem escolhe é a equipe de escolha de livro, é praticamente isso. Tem outras ainda edições, Machado de Assis, que não é obsessão que eu tenho com a editora W.M. Jackson, que nem existe mais. Já há muito tempo não existe mais. É por essas coisas que eu disse. É agradável a leitura pelos livros deles. Bem mais que os box novos que você vai encontrar por aí. Se não me engano, a Nova Fronteira é uma das que publica obras completas do Machado de Assis e tal, mas tem umas que são muito bonitas, mas não publicaram tudo, né? Então, essa aqui, História Sem Data, da Martins Fontes, é muito legal, assim, é muito bonita, a edição, o formato, um monte de coisa que vai bem aqui. Mas também só uma outra coisa, contos principalmente. E por fim, a edição, tem inúmeras, ainda mais que o Machado de Assis é muito usado no vestibular, então tem edição à vontade de todas as editoras, porque são as mais peculiares, as mais interessantes, com melhor qualidade, e a mais peculiar de todas, disparadamente, na nossa opinião, é essa aqui da editora, que eu esqueço o nome, no caso aqui é fácil lembrar, que está escrito aqui, é de Graf.
qual que é a peculiaridade? Ed Graff ela publicava muito livros de culinária, coisas do tipo. E eles usaram esse padrão para publicar Machado de Assis. 11 volumes, eles não publicaram todos, não. Eles publicaram o que eles achavam mais interessante, inclusive. E fica fora coisas que todo mundo considera interessante, mas entrou só isso. E a peculiaridade, né, assim, letras meio parecendo filme de faroeste, do lado. Aqui no fundo parece um pote com uma colher de culinária, mas na verdade é o óculos do Machado de Assis com um tinteiro e uma caneta. E dentro continua o padrão livro de culinária, né? Com isso aqui, e ilustrações, por exemplo, ilustrações bem de histórias bobinhas, né? No caso do livro aqui é até um pouco isso, porque é ressurreição, é um livro meio água com açúcar quase, né, para os críticos do Machado de Assis. Não no nosso caso, o livro é muito bom mesmo. Mas as ilustrações tão simplificadas, elas casam, nesse caso, com o livro, nos outros, não. Não vem dizendo, inclusive, quem é que faz essas ilustrações. E é bom, é uma edição, apesar de ser meio quase que cômico o negócio, é uma edição muito boa, porque papel de qualidade boa, as letras do tamanho ótimo e tal, capa dura, mas você não pode ligar para esses detalhes que eu falei, né, da letra, não vai ficar tão bonito na sua estante, né, enfileirados esses livros aqui, vão achar que é livro de faroeste, alguma coisa assim.